Graça e paz também para aqueles que estão assistindo essa mensagem. Que o poderoso Deus alcance a tua vida onde você estiver. Meu amado, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Carta de Tiago capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Carta de Tiago capítulo 5, verso 17 e verso 18. Se você ainda não acompanha a igreja no Facebook, no YouTube, no Instagram, procure a igreja lá. Ela tem as fotos dos cultos, que tem aquilo que Deus tem feito, através do ministério brilhante que a irmã tem desempenhado, de tirar foto, de registrar, né, aquilo que Deus tem feito. Então, acompanhe aquilo que Deus tem feito ali, ou aqui em nossa igreja, né, através das fotos ali postadas, dos vídeos, das mensagens, tá bom? Tiago capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Não feche sua Bíblia, porque nós vamos discorrer pela palavra do Senhor, mas quero começar lendo este texto da palavra do Senhor. Tiago capítulo 5, verso 17 e o verso 18, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua palavra que se renova sobre nossa vida. Deus, nos dê a capacidade de compreendermos, entendermos a tua verdade, os teus ensinos para as nossas vidas. Que neste momento o velho homem se cale, que somente o teu Santo Espírito fale aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar, igreja. Amém, meu amado. Eu quero pensar um pouco com você sobre a vida desse homem, Elias. Se você quiser discorrer ou já abrir lá em 1 Reis, fique à vontade, enquanto eu vou trazer um pano de fundo aqui para você. Elias foi um grande homem usado por Deus. Eu particularmente sou fissurado em Elias e em Eliseu, 2 grandes profetas que foram extremamente usados pelo Senhor, que apareceu do nada e sumiu, desapareceu para a glória. Um homem que Deus chamou, um homem que Deus usou, um homem que tinha suas falhas, que tinha os seus medos, que tinha os seus temores, que tinha os seus momentos de luta. Como diz Tiago, um homem semelhante a nós, igualzinho, de carne e osso, falho, pecador, miserável, mas o que ele tinha é oração, o que ele tinha é intimidade com Deus, o que ele tinha moveu céus, moveu terra, fez o céu abrir, fez o céu fechar, porque ele orou ao Senhor, mas era igualzinho a nós. Tiago descreve esse homem assim, diz: Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Não era um homem perfeito, não era um super-homem, não era um super-profeta, mas ele tinha oração na ponta dos teus lábios, ele tinha oração na ponta dos teus joelhos, ele tinha oração como regra da sua vida. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre passando pela caverna. Passando pela caverna. Porque muitas vezes nós passamos por esses momentos difíceis. Nós passamos por cavernas, por lugares sombrios, difíceis, sem uma perspectiva, sem uma luz no final do túnel. Um lugar fechado, um lugar sem esperança, um lugar de luta, de angústia. Mas como diz o tema dessa mensagem, passando e não ficando na caverna. Passando pela caverna e não ficando nela. A grande maravilha do Senhor é que o Senhor nos permite passarmos pelos vales. O salmista ainda diz: Senhor, o Senhor me leva a passar pelos vales da sombra da morte, mas não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilha. Ele sai do vale da sombra da morte e diz: prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Meu amado, Elias vivenciou esses momentos de luta, momentos de desespero, mas também momentos de glória. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 1. A primeira coisa que eu quero pensar com você sobre a vida deste homem
é os dias de glória. Os dias que você levanta e o inferno treme. Os dias que você se coloca de pé e o inferno diz: miserável, levantou. Ou porque não morreu durante a noite, mas ele está de pé de novo, pronto para orar. Os dias de glória, meu amado. Os dias da intimidade com Deus. O dia de você falar e Deus te ouvir. De Deus inclinar o ouvir. Diz: fala, porque eu estou a te ouvir, te escutar. Olha o que nos diz 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Eu quero ler todo o texto com você sem pressa, para que você entenda bem a verdade e a vida deste homem, que foi usado por Deus, que foi tremendamente poderoso nas mãos do Senhor, porque Deus era com ele. Verso 1 de 1 Reis, capítulo 18, diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor: eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Verso 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos
pois, dos novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o novilho, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Verso 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, ali os matou. Seguro, aperta o cinto aí, meu amado. Dias de glória. Este homem estava sendo procurado por Acabe, em todo lugar, em todo cantinho, em todo buraquinho que existia sobre a face da terra. E Acabe procurou Elias e não o achou. Mas no devido tempo, quando Elias encontra, Obadias diz: manda dizer que eu estou aqui. Estou pronto agora para me encontrar com Acabe. Mas ele não foi simplesmente se encontrar com Acabe e diz: Acabe, prepara, ajunta o povo, chama os profetas de Baal, chama os adoradores dos postes ídolos, das imagens, das esculturas, mandam que todos se reúnam no Monte Carmelo, porque hoje nós vamos mostrar quem é de fato o Rei, o Senhor sobre esse povo.
Meu amado, o povo de Israel estava caminhando para a idolatria, estava se desviando dos princípios, dos padrões, daquilo que Deus havia determinado para o povo, estava se esquecendo dos mandamentos do Senhor, estava se esquecendo de quem era Deus, estavam caminhando para a idolatria. Qualquer aparência nos dias de hoje não é mera coincidência. Estavam caminhando para aquilo, esquecendo os princípios que Deus havia firmado, esquecendo os princípios que Deus havia estabelecido. Mas o profeta Elias não esqueceu de Deus. Pelo contrário, ele confiava plenamente em Deus, sabia quem era o Senhor, sabia o que Deus poderia e não poderia fazer. Ele sabia quem era o Senhor. Ele manda reunir o povo, manda reunir os profetas, 950 profetas de Baal e dos postes ídolos. Manda separar os novilhos. Ele diz: olha, pode escolher o novilho que você quiser. Levantem o altar. Levantaram o altar, colocaram o novilho e clamaram durante todo o dia. Começaram a se chicotear, começaram a se machucar, a se ferir, derramaram sangue próprio e nada. Elias então disse: olha, clame mais alto, grite mais alto, fale mais alto, porque pode ser que ele esteja ocupado com outras coisas. Ele é Deus, então pode ser que ele esteja de viagem, pode ser que esteja descansando, meditando. Eles clamaram a noite, o dia todo e nada. Mas Elias conhecia o Senhor, ele sabia quem era Deus, quem era o seu Senhor. Elias então diz: olha, prepara o altar. Mas olha o detalhe importantíssimo que nos diz aqui, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Meu amado, a palavra do Senhor é maravilhosa. Ela nos traz uns detalhes fenomenais. Diz o texto que Elias restaurou o altar. Ele não colocou, não erigiu, não colocou um altar novo, não pegou pedras novas e construiu um novo altar. Ele restaurou aquilo que o Senhor já havia usado. Meu amado, entenda isso. Deus trabalha no processo de restauração. Muitas vezes as pessoas estão buscando algo novo, novidade, coisa nova. Estão lançando um workshop aí maravilhoso, estão usando uma tecnologia nova, uma mensagem nova, fenomenal. Enquanto Deus trabalha com a restauração, com a base, com aquilo que Deus mesmo usou e firmou. Meu amado, o grande detalhe nos nossos dias é que estão tirando a base, os marcos que Deus firmou em sua palavra, e estão colocando um novo altar, como se Deus fosse usar, ou se a presença do Senhor estivesse ali. Tome cuidado com os novos altares. O que Deus faz é Ele restaura vidas, Ele transforma, Ele muda, mas Ele parte do princípio de restauração, do novo agir, do novo operar, do novo ensinar de Deus sobre a nossa vida. Elias restaurou o altar de Deus que estava em ruínas, não usavam mais, tinham se esquecido de usar aquilo, tinham se esquecido da presença do Senhor, porque o altar não significava somente um lugar de sacrifício, significava a presença de Deus, a manifestação da presença do Senhor naquele lugar. O altar não significava somente um lugar ou um monte de pedras simplesmente para dizer: olha, aqui é um lugar de oferecer sacrifício. O altar significava a manifestação da presença do Senhor. O altar representava: Deus esteve aqui. Este lugar foi usado pelo Senhor. A manifestação da presença do Senhor esteve aqui. Meu amado, quando você usa muito algo, aquilo deixa marcas profundas, aquilo deixa marcas grandes, fortes. Elias precisou restaurar um altar que já estava em desuso, porque o povo não estava mais oferecendo sacrifício a Deus, o povo estava se virando, se voltando para os postes ídolos, para a idolatria, para Baal, estavam se esquecendo quem era o Senhor. Elias então levanta aquele altar, coloca um novilho, faz um rego, um buraco enorme em volta, lança água, enche aquele lugar, lança água sobre as lenhas, porque se tivesse algo acontecer naquele lugar, se algo tivesse que acontecer naquele dia,
seria unicamente pela presença do Senhor, seria unicamente algo vindo de Deus. Elias não iria forçar nada para que algo acontecesse, ele não ia colocar uma palhinha ali para que pudesse pegar fogo mais fácil. Se tinha algo para acontecer naquele lugar, naquele dia, seria algo vindo de Deus. Meu amado, diz o texto que Elias clamou ao Senhor, disse: Senhor, para que saibam que Tu é o Senhor e eu sou Teu servo. Eu não sou nada na fila do pão, mas que saibam quem é o Senhor, que saibam que o Senhor é Deus, que saibam e reconheçam a Tua grandiosidade, que saibam e reconheçam o Teu senhorio, o Teu poder. Diz o verso 27: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Diz o verso 38: então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no ermo. Quantas vezes Elias clamou a presença do Senhor? Apenas uma vez. Já foi suficiente para o poder de Deus se manifestar. Meu amado, Elias vivenciou dias de glória, dias da presença do Senhor, dias de Deus, de ver de fato o fogo descendo e consumindo todo o holocausto, toda a oferta, todo aquele lugar, de ver as pedras sendo consumidas, de ver todo o local sendo consumido. Elias vivenciou dias de glória na presença do Senhor. Acontece, meu amado, que muitas vezes nós vivenciamos esses momentos de glória, vivenciamos o agir de Deus, o poder do Senhor, o ensinamento do Senhor, o fortalecer de Deus, o conduzir do Senhor. Momentos que Deus nos usa, podemos compartilhar do Evangelho, de ensinarmos a palavra, de falarmos, de testemunharmos os feitos de Deus. Vivenciamos dias de glória, mas aí vem as lutas do dia a dia. Vem os momentos difíceis, vem as lutas que nós enfrentamos e passamos, vem os grandes vales. Olha o que nos diz 1 Reis, capítulo 19, verso 1 em diante. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botinha de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um silêncio tranquilo e suave.
Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, que de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Meu amado, Elias acaba de sair da glória. Acaba de sair do momento onde Deus manifestou o seu poder, o seu agir, manifestou a sua glória naquele lugar. Elias sai dali correndo para se refugiar numa caverna, com medo da morte, com medo de Jezabel, com medo de ser morto, com medo de ser exterminado. Jezabel de fato era uma mulher muito má. Ela não media esforços. Se tivesse que matar, decapitar, do jeito que fosse, ela fazia. Ela não brincava em serviço. Mas Elias acabou de desafiar 950 homens, profetas. Viu a glória de Deus, viu o poder do Senhor descendo naquele lugar. A glória se encheu, tomou conta da sua vida. Mas ele teve que fugir para a caverna. Meu amado, entenda. Existem também os dias de aflição. Na vida do servo do Senhor, na vida do filho do Senhor, há os momentos de aflições. Há os momentos de glória, onde Deus vai te usar, vai te tomar, vai te conduzir, vai falar por meio da sua vida, vai te ensinar, vai te levar a lugares maravilhosos, vai te fortalecer. Mas há momentos de aflições. Mas a grande questão é que Elias entrou naquela caverna, e Deus diz: Elias, aqui não é o seu lugar. O seu lugar não é dentro dessa caverna. Passe por ela, sai daqui e volta. Eu preparei homens que serão ungidos por você. Eu preparei um profeta que ocupará o seu lugar. Meu amado, entenda essa verdade. Há dias de glória na sua vida, há momentos também de aflição. Mas em todos os momentos Deus estava com Elias. Olha que ensinamento, olha que palavra, olha o que a palavra de Deus nos apresenta. Verso 14 de 1 Reis 19. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias ora para o Senhor: Senhor, todo o povo destruiu os teus altares, se esqueceu da aliança com o Senhor, eu estou só. No momento da aflição, meu amado, isso parece algo tão profundo, algo tão marcante, algo tão melancólico, tão duro. Ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, estou só. Assim estava o coração de Elias. Mas voltando no capítulo 18, verso 20. Então enviou Acabe mensageiros e todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se levantou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhes respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Quando você está sozinho na glória,
nos dias de glória é algo que você não liga, não se importa. Eu e o Senhor somos a maioria, mas quando você está sozinho nos momentos de aflição, isso parece algo tão perturbador. Elias estava dentro da caverna e disse: Senhor, só eu fiquei, estou sozinho. Mas quando ele estava vivenciando o poder de Deus, quando ele estava nos dias de glória, de ver o agir do Senhor, disse: Senhor, só sou eu que estou pertencendo ao Senhor, que estou aqui firme contra esses 450 profetas de Baal. Isso não teve importância nenhuma para ele naqueles dias. Mas quando ele estava dentro da caverna, meu amado, isso teve um peso tão grande. Disse: Senhor, só eu fiquei, estou só. Meu amado, entenda uma coisa: a caverna não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Você pode até passar pela caverna, mas você não pode ficar lá. E você ouvir isso de um melancólico é algo assustador. Mas, meu amado, essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos ficar dentro da caverna, queremos ficar: meus céus, e agora? Sou o coitadinho de Jericó, sou o filhinho amado que está sem direção. Mas o Senhor nos chama a vivenciarmos, a andarmos, a estarmos em sua presença. O Senhor confrontou Elias e disse: Elias, esse não é o seu lugar, saia daqui. Meu amado, você pode até passar pela caverna, mas você não pode ficar lá. O Senhor te chamou para ser usado um instrumento, um servo nas mãos dele. Deus conduziu Elias nesse processo. Elias foi extremamente usado pelo Senhor. No momento seguinte ele está fugindo, está se refugiando, entrando numa caverna. Mas Deus veio e não permitiu que ele ficasse ali. De imediato Deus já mandou um anjo e disse: levanta-te e come, porque a caminhada é longa. Entendo que você está aflito, entendo que você está perturbado, entendo que você está preocupado, mas aqui não é o seu lugar. Levanta-te e prepara-te, porque você vai voltar, vai fazer isso, vai ungir esse, vai ungir aquele outro, vai ungir Eliseu, vai voltar a ser um instrumento em minhas mãos. Meu amado, entenda: na vida de um servo, na vida de um filho do Senhor, há dias de glória, mas há dias de aflição. E há um dia de triunfo, meu amado. Entenda que o momento é passageiro. Entenda que o momento é de transformação, é de mudança. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Olha o que nos diz o texto: há dias de glória na nossa vida, há dias de aflição, mas há um dia de triunfo, tão aguardado, tão esperado, tão desejado, tão almejado. Olha o que nos diz 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Há dias de glória, há dias de aflições, mas há um dia de triunfo. Meu amado, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui é momentâneo.
Deus estava preparando Eliseu para algo muito maior. Elias foi um instrumento nas mãos do Senhor. Elias foi um instrumento nas mãos de Deus. Houve seus momentos de luta, de dúvida, de questionamento, de aflição. Mas houve o seu dia de glória, dia de triunfo, dia de estar na presença do Senhor. Enquanto ele estava com Eliseu, conversando com Eliseu, preparando Eliseu para seguir o diante, diz o texto que carros e carruagens tomaram Elias e o levaram dali. Meu amado, entenda essa verdade. Deus está trabalhando, tratando em nossa vida, nos preparando para algo muito maior, muito mais glorioso, muito fenomenal, muito grande. Não permita que as aflições do dia a dia te parem, te levem para longe do Senhor, te conduza para longe da presença do Senhor. Não permita que as aflições do dia a dia te afastem da presença de Deus, da presença do Senhor. Há dias de glória, há dias de aflição e há um dia de triunfo. A grande questão, eu quero deixar o teu coração: que dia você quer viver? Os dias de aflições ou os dias de glória? Deus está nos preparando para o grande dia de triunfo, meu amado, para o grande dia que estaremos na presença dEle. Mas para que nós possamos ser preparados pelo Senhor, nós possamos vivenciar os dias de glória na presença de Deus, que nós possamos vivenciar os dias de glória na presença do Senhor. Aquele homem que era igual a nós, sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas, aos mesmos sentimentos, foi um instrumento nas mãos do Senhor, orou com instância e Deus ouviu a sua oração. Por isso, meu amado, volte a vivenciar os dias de glória na presença do Senhor, na presença de Deus. Deus está a trabalhar, a tratar em nossa vida, para que possamos a cada momento sermos aperfeiçoados por Ele, transformados, lapidados, mudados, fortalecidos pelo Senhor. Que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida. Elias foi preparado para que um dia ele pudesse estar diante do Senhor, mas ele teve momentos de aflições, momentos de luta, mas isso não foi suficiente para pará-lo, para detê-lo, para impedir que ele desfrutasse da presença do Senhor. Feche teus olhos, não teu coração. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça. Ó Deus, rogamos que o Senhor venha fortalecer, sustentar cada vida. Ó Deus, que o Senhor venha derramar da tua graça, do teu agir sobre cada coração, sobre cada necessidade, transformando, mudando, fortalecendo, conduzindo, direcionando cada vida em tua presença. Ó Deus, que a tua graça, abundante graça, seja, Deus, derramada sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada necessidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe. Você tenha uma semana abençoada na presença de Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.